O que aconteceria se uníssemos o potencial do reino com o potencial da juventude? Como o Ministério de Jovens e Adolescentes da igreja local pode atuar para que todo esse potencial e intensidade sejam elevados e canalizados no lugar certo? Com mais de 10 anos à frente da Juventude Eleve, vamos receber pastor Marcos Madaleno e sua equipe para um bate-papo sobre a juventude brasileira, cultura do reino, gestão de um ministério com jovens, comunicação com a nova geração e muito mais. Recebam com muita alegria pastor Marcos Madaleno e equipe. Muito boa tarde para você. Se você foi abençoado pela palavra do pastor Andrei, eu fui muito abençoado. Então depois separa um tempo para você ir processando cada palavra com a sua equipe. Você vai ter o esboço, porque é muita coisa de uma vez, não é? Mas vai ter tempo para você desenvolver com qualidade e aplicar cada coisa depois. Enquanto eles vão montando aqui, já montou, já está tudo certo. Vamos para o nosso painel. Estou muito empolgado por esse painel aqui. Quantos amam aqui jovens e adolescentes? Quantos aqui têm abaixo de 25 anos de idade? Fica em pé, por favor. Fica em pé. Fica em pé. Abaixo de 25 anos. Não fica ofendido, tá? Você que está sentado. Não é uma doença envelhecer. Eu tenho 40 anos. Se você tem mais de 25 anos, você fala, eu estou bem resolvido, está tudo bem. Porque daí você vai conseguir agora estender as mãos e abençoar esses que estão em pé. Quem são eles? Eles representam quase 30 milhões de brasileiros. Hoje, nas grandes cidades brasileiras, o número de pessoas que se declaram sem religião já são maiores do que evangélicos e católicos no Brasil. E quem vai ganhar os universitários? Quem vai ganhar os estudantes do ensino médio? Quem vai ganhar os jovens que estão nos rolês, nas praças, nas ruas? Eu acho que não é a terceira idade da igreja, são eles, não são? Então estenda as mãos para eles e declara: 30 milhões de jovens e adolescentes para Jesus. 30 milhões de jovens e adolescentes para Jesus, aleluia! Aplauda Jesus, aplauda essa nova geração. Por que falar da nova geração, né? Antes disso, eu quero apresentar aqui os participantes do nosso painel. Tem aqui, vou da esquerda para a direita, a minha esquerda para a minha direita. Tem o Ebinho, você pode chamar ele de Ebinho, de Eber Souza ou Eber Alves. Isso, ele vai atender por todos os nomes. Ele que foi discipulado desde criança. Ele gravou, para você ter uma ideia, ele gravou um CD nos juniores com o pastor Andrei. Qual que era o nome da banda, Ebinho? Geração que já deu certo. Geração que já deu certo. E deu certo, graças a Deus. Então, só que era na geração antiga, então tinha CD, tá? Hoje está no Spotify. E ele liderou também, por muito tempo no Ministério de Adolescentes, gerou muita gente nova. Ele tem liderado a adoração no Eleve Bold, que é a faixa etária dos universitários. A esposa dele dá uma puxadinha, então ele vai lá no Eleve A3 também, de vez em quando, no Ministério de Jovens Casais, e é o gestor do ministerial do Eleve, tá? Então ele me ajuda a cuidar de todas as frentes ministeriais do Eleve. Tem aqui a Keila Rosa, que é diretora do IC College, ela que chegou na faixa etária na época do Conexão Livre, que foi para o UP, se casou ali no Eleve UP, está no Eleve A3 e lidera a frente de formação de vocacionados para servir a Deus na sociedade, que esse tempo de um ano do IC College está entre os jovens aqui o tempo todo. É casado com o André, é pai da Elisa, é mãe da Elisa. E o André é o pai da Elisa, né? Estou aqui com o Luizinho que liderou o Eleve Livre na minha cabeça foram 6 anos. 6 anos. E ele foi ele nos ajudou na época que nós fizemos a transição para faixas etárias. Ele, logo em seguida, um pouco depois, ele assumiu essa frente. A gente saiu ali de menos de 30 células para cerca de 100 células nesse tempo. E depois ele foi enviado para plantar a igreja em Taubaté, que é uma igreja de mais de 1000 membros hoje. E ele tem assim, uma graça muito especial para fazer o cuidado pastoral
da juventude, da nova geração, algo muito especial de Deus mesmo. Casado com a Michelle, pai do Zion e pai da Nalu. E o Alan, que é o líder da Leve Bold de hoje, ele também é o gestor dos shorts do Google, e ele é casado com a Isa, também se converteu aqui na adolescência, liderou adolescentes, lidera jovens, e eu sei que esse papo vai ser sensacional. E antes de eu fazer algumas perguntas para eles, deixa eu te falar aqui alguns dados sobre a nova geração, tá? Todos os avivamentos históricos, 90% ou mais dos convertidos eram pessoas abaixo de 25 anos de idade. Quantos aqui se converteram antes dos 25 anos de idade? Tem alguém que se converteu depois? A grande maior parte foi antes? Tem, olha lá, tem também. Então assim, 90% foi antes, é a fase mais estratégica para ganhar alguém para Jesus. Eu tenho 40 anos, muito bem casado com a Mariana Madalena, a pastora mais bonita que você vai ver nessa conferência. Sou pai de 3 filhos. E para mim nessa fase, onde carreira, chamado, onde família está muito bem definido, é muito mais difícil eu aceitar um convite, ouvir uma ideia nova, mudar totalmente a minha vida. Então essa é uma fase de transição, é uma fase muito estratégica para você ganhar alguém para Jesus. O George Barna, ele que plantou o Instituto Barna, esse instituto, eles têm lá dados de pesquisas de 27 anos, mais de 100 mil formulários de pesquisa, e ele fala, se o seu filho não for um discípulo de Jesus até os 15 anos, ele tem 6% de chance de o ser nos Estados Unidos hoje. Então aqui você tem a importância de alcançar, de investir, de pastorear o coração da nova geração. E temos os desafios, não é? Temos os desafios. Eu queria começar aqui perguntando para o Luizinho, ele falar da sua experiência pessoal, né? Como ele chegou na igreja e o que foi importante para ele, o que ele encontrou na igreja no ambiente de juventude, que foi um momento decisivo para a sua própria vida. Legal. Boa tarde. Vou começar com na minha época, né? Aí já revela a idade, né? Na minha época. Mas o que foi decisivo para mim aqui na juventude foi com certeza o cuidado que eu tive através, na época então, os pequenos grupos, né? Hoje o nosso GDC. Então eu cheguei aqui, eu costumo brincar, mais quebrado que arroz de segunda, né? Cheguei aqui realmente com o meu casamento por um fio, talvez, seria a palavra, né? E através deste cuidado nos GDCs, nos pequenos grupos, cara, eu vi que eu conseguiria ter uma retomada na minha vida. Então eu lembro que o Marcos também nos dizia isso, né? Algo interessante, que é um outro dado que você sempre nos falou, que era com relação ao retorno, né? Essa faixa etária que se desvia da igreja, né? Que talvez me pegou ali um pouquinho, não desviado totalmente, mas um religioso, né? E depois volta para a igreja ali com 25 anos, mais ou menos, quebrado. Então assim, um jovem que se afasta da igreja ao ter, né, a liberdade ali com 18, 17 anos, e depois ele volta aos 25, casado, muitas vezes já divorciado e quebrado. Então assim, no meu caso eu tive esse retorno, né, de ter mais experiências com a religião e vir para uma juventude onde eu me senti amado do jeito que eu estava ali com a minha esposa, e conseguimos retomar a nossa vida ali de maneira ministerial. Então a palavra cuidado foi algo que transformou a minha vida nesse retorno mais velho, né? Ali com 27 anos mais ou menos. E você voltou ali no Eleve A3, né? Voltei no A3. Então o Eleve A3 é o Ministério de Jovens Casais. Então esse ambiente foi importante. Isso que o Luizinho falou, acontece muito assim hoje tem assim o momento que o jovem sai da igreja, é chamado da licença para dirigir até o primeiro filho. É onde a maior parte dos jovens saem da igreja. Eu falei de avivamentos, você vai ter 90% dos convertidos abaixo dos 25 anos. E pós-cristianismo, o que você vai encontrar? Se você for lá na Coreia do Sul, você vai ver os acampamentos de oração dos avivamentos do passado. O tabernáculo onde Spurgeon pregava, ele já não é mais aberto, ele já não funciona mais. Até pouco tempo atrás funcionava com um pequeno grupo de idosos, mas não existe mais, virou museu. Pós-cristianismo é nova geração saindo da igreja. E essa fase é uma fase que, estatisticamente, de todos que saem, 1/3 apenas volta. E ele volta, então, Luizinho, nesse ambiente onde
tinha ali um cuidado pastoral para jovens casais, e ele se integra e depois de curado vai começando a servir uma nova geração, né? Keila, como foi a sua experiência? Você que estava lá no Conexão Livre, foi para o UP. Assim, nasci, né, dentro da igreja, como a gente costuma falar. Mas essa fase de juventude, ela é uma fase que a gente vai caminhando e a gente precisa aprender mesmo a viver isso na nossa integralidade da vida, né? Eu acho que o risco maior para um jovem é quando ele setoriza demais, né? Então, eu tenho minha vida na igreja e eu tenho a minha vida na faculdade, eu tenho meu momento né, na escola. Então, eu penso que esse é um desafio grande, né? Quando eu cheguei nessa igreja, né, e que isso era tudo muito integral, né, então eu pregava o estilo de vida que é o tempo todo, então isso fez ainda muito mais sentido e me ajudou a caminhar mais firme, né? Então eu tinha decisões com Jesus, eu vivi algumas escolhas com Jesus, mas foi quando eu passei a viver isso no dia a dia inteiro mesmo. E uma igreja me ensinando, né, que não era uma questão assim, não é uma decisão separada, é o dia da igreja, né? Mas é uma decisão para o meu dia a dia pessoal, nos meus relacionamentos, na minha atitude de trabalho, no lugar onde eu for, aí faz diferença. Então foi o período onde eu mais me conectei, aonde eu realmente me firmei, aonde eu entendi meu chamado, né? Quando eu percebi isso, não existe uma setorização, existe a vida com Deus o tempo todo, né? Mas uma igreja que ensina isso, que me leva a isso, faz muita diferença. E foi o que mudou na minha vida, sabe? Sensacional. Eu queria mostrar, estou falando aqui de alguns ambientes diferentes, mostrar algumas imagens da estrutura ministerial do Eleve. Como funciona o Eleve aqui na igreja da cidade. Pode colocar aí a primeira imagem dos Eleves, dos 4 Eleves. Aí você tem 4 faixas etárias. Se você ficar aqui para o sábado à noite, você vai ver 4 cultos simultâneos de jovens. Eles acontecem todos os sábados. Tinha gente que falava assim, né? Por que faz culto todo sábado? Porque se você chamar um amigo para o culto, aí você tem que falar para ele assim, no 3º sábado do mês tem um culto. Aí ele tem que esperar, ele está com vontade nesse sábado, no outro ele já não está mais. E aí a gente tinha essa cultura, daí a gente difundiu a cultura que é o seguinte: se Jesus não voltou sábado, tem Eleve. Aí a gente pegava, até quando tem conferência, tem Eleve no sábado, por isso que a conferência termina no sábado à tarde. Obrigado por nos entender e ser parte aqui também dessa experiência. E a gente até fazia uma camiseta, experimente um sábado diferente. Esses dias um jovem quando eu vi, né, ele no estado que ele estava, já careca, barrigudo, 3 filhos, ele não tinha neto ainda não. Ele falou, fiz parte dessa geração que usou, obrigado pelo que você fez na minha vida. E estava lá uma camiseta, experimente um sábado diferente. Aí o Luizinho pregou uma mensagem, todo mundo espera algo diferente no sábado à noite. E aí de um ministro de louvor aí da sociedade. E aí ele pregou essa mensagem, convidando a galera para todo sábado ter uma expectativa no sábado à noite. Aí pode passar o próximo, por favor. Aí você vai ter um ecossistema ministerial, onde através de você sabendo quem são as pessoas, as faixas etárias elas são cada vez mais curtas, você vai ter uma diferença muito grande entre uma e outra. A igreja às vezes deixa de influenciar um momento muito importante, que é ali namorado, noivo, recém-casado, aí depois vai tentar fazer uma UTI de casamento, porque não ajudou a formar casamentos saudáveis. E aí você tem uma geração assim, você sabe que todo mundo quer ser jovem para sempre, né? Por isso que a cirurgia plástica e o botox acontece cada vez mais cedo e o casamento cada vez mais tarde. Porque o povo quer adiar responsabilidades e antecipar desejos. Então, você vai vendo uma juventude que está ali, solteira aos 30, aos 35, que não é mais jovem, mas que tem um comportamento e quer se identificar com a juventude. Então, nós criamos essas faixas etárias para pastorear cada uma das gerações, e aí você vai ter programas de evangelismo, programas de cuidado pastoral, de discipulado, de 30 semanas, de evento, de conferência, de comunicação, de rede social e assim por diante. E aí assim, como nasce tudo? Pode passar aí o próximo, por favor. Você vai ver, tudo nasce dentro dessa declaração. Nós existimos para alcançar a nova geração para Jesus, conectá-la à família de Deus,
ajudá-la a crescer na fé. Então não é só simplesmente frequentar o culto para servir a Cristo e uns aos outros e honrar também a Deus a Jesus com o seu estilo de vida. Então tudo nasce aí dentro. Então eu preciso ajudar a crescer na fé com um novo programa. Nós vamos criar um novo programa com essa mentalidade, tá? Até tem algumas fotos aí dos ministérios funcionando, que você pode ver, né, os 4 ministérios funcionando aos sábados. Olha por que a gente faz, pode voltar aquela imagem. Por que nós fazemos mais do que um culto? Porque, gente, culto de jovens não é ministério de jovens. Ministério de jovens não existe para resolver o problema de insegurança de um líder que quer validação nas suas redes sociais pregando no sábado à noite. Ministério de jovens não é evento, ministério de jovens não é conferência. E aí eu fiz uma pesquisa com quase 200 jovens perguntando. Você vai encontrar 3 pessoas, vai perguntar qual foi o momento decisivo no chamado. E aí você vai ver que apenas um pouco mais de 20% foi num culto. O restante foi em conferência, foi em acampamento, foi em discipulado, foi em momento a sós com Deus. Então o ministério ele tem que trabalhar um todo, um ecossistema ministerial para ser resposta para essa geração. Eu queria perguntar para o Ebinho, eu acredito que diante de tantos desafios, uma das coisas mais importantes é o relacionamento com Deus. E você é uma referência de alguém que queima por Jesus, que tem fome por mais de Deus. E você tem esse desafio, né, de liderar uma geração, ser um guardião desse estilo de vida que ama Jesus e adora Jesus no seu estilo de vida. Como que tem sido essa experiência? Que dica que você pode dar para desenvolver essa nova geração que ama Jesus de todo o coração? Sim, tem uma frase do John Maxwell que eu gosto muito, que ele fala que liderar pelo exemplo não é uma boa forma de liderar, é a única forma. E somente homens quebrantados podem ensinar outros homens a se quebrantar. Então eu penso que nessa vida de quebrantamento, de liderar outras pessoas para chegar nesse lugar, os adolescentes, os jovens, eles precisam ver essa referência. Então eu costumo falar com os nossos ministros: cara, como que é você fora aqui do altar? Como que é você quando você está no meio da galera? Você queima da mesma forma que você está queimando aqui em cima? Né? E eu sempre converso com eles sobre isso, porque a gente vê muitas vezes as pessoas querendo queimar num lugar de destaque, mas não queimando num lugar onde não tem um holofote. Então eu sempre falo: cara, se você vai ministrar, se você está em uma posição de liderança, as pessoas, elas precisam saber que você não queima num único lugar. Primeiro elas precisam saber que na tua casa, sua vida em casa está em dia, sua vida na escola está em dia, está tudo funcionando bem. As suas lágrimas, elas não podem acontecer só aqui. Suas lágrimas, elas precisam acontecer nos corredores. Você precisa incendiar onde você está. Então eu gosto muito de liderar pelo exemplo, porque é muito fácil a gente somente falar as coisas. Se eu somente falar, ó, faz isso, 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 não adianta, porque quebrantamento ele não é ensinado só na teoria, tem que ter prática. Tem que ter vida de oração, tem que ter jejum. Então, constantemente, né, eu junto os meus amigos falo: vamos fazer um jejum nesse ano? Do que a gente vai fazer o jejum? Vamos decidir, 3 meses vamos fazer disso, 3 meses disso. Por quê? Porque as pessoas têm que ver que não somente eu estou queimando, mas as pessoas que estão ao meu redor. Sabe aquela questão da média dos 5, se é a média das 5 pessoas que você anda? Então as pessoas, quando olham para mim, elas têm que ver quem está do meu lado queimando junto. Então acho que o exercício de liderar para ter fome de Deus, sede de Deus, é pelo exemplo, não tem outra forma, tem que ser pelo exemplo. E a juventude tem que experimentar o sobrenatural, né? Tem que experimentar o sobrenatural o tempo todo, porque se a gente vive só teoria, na hora que vem o baque, se você não tem aquela experiência do quartinho, de fechar e ficar com Jesus ali, a onda vem e leva. Mas se você tem a experiência do quartinho, de estar ali todos os dias queimando, pode vir o que vier. E você, assim, como o líder de adoração, às vezes você quer transformar um culto numa vigília. Não é verdade? É a minha luta. Não é? Se depender de mim, a gente fica queimando. E a gente, assim, gostaria de fazer isso, mas não dá para fazer todo sábado, porque a gente tem que pensar em todo mundo que frequenta, certo? Como que tem sido essa experiência? Porque a gente tem um ambiente com mais liberdade e você é, assim, frequentador ativo, né? Cativo ali, ou em cima, ou queimando ali no ambiente de baixo. Como que tem sido a experiência das vigílias com a juventude também? Sim. As vigílias, cada vez mais, a gente tem experimentado o agir de Deus de formas muito diferentes, né? Então,
Tem vezes que a gente chega e a gente tem uma ordem de culto mais programada, não, a gente tem um tempo específico do louvor, tem um tempo de mensagem, mas em alguns momentos a gente tem aquela vigília freestyle. A gente chega, o que Deus vai fazer? Vamos buscar o que Deus vai fazer. E as coisas elas vão variando, sabe? Muitas vezes os ministros eles ficam muito inseguros de assim, cara, mas e se Deus não fizer? Eu falo, calma, Deus falou, onde tiver 2 ou 3, Ele está lá. Então confia, vamos insistir mais um pouco. E a gente vai vendo também de acordo com o perfil das pessoas que vão estando nas vigílias também. Às vezes você tem uma vigília, que é aquela vigília que a gente chamou toda a igreja, né, um evento maior, você tem que ter um tato também. De que beleza, o jovem ele está acostumado às vezes a vir na celebração, e ele fica ali 40 minutos, 50 minutos no louvor, mas às vezes você tem numa vigília que tem um apelo maior, você tem pessoas que estão acostumadas com um período de louvor menor também, então você vai variar o estilo musical, né? Eu gosto muito que a gente não fica preso numa coisa só, né? Deus ele usa sim as músicas, mas não é um estilo só. A gente pode celebrar, adorar, Ele pode fazer no meio da festa, Ele pode levar para o quebrantamento, não tem uma única forma. É possível ter experiência com Deus sem worship? É possível, é possível, é possível. Ou é só worship? Não é no só rock worship. Também rola? Graças a Deus, graças a Deus. Amém, obrigado, Ebim. E eu queria falar aqui com o Luizinho. Ele deu uma forma e gerou muitos líderes, e liderou por um bom tempo aqui o Eleve Livre. Como que foi? Que é aquela fase plena da juventude, né? Para onde o adolescente está indo e aonde às vezes a gente quer ficar para sempre, né? Ou parecer ter sempre aquela idade, entre os 20 e os 30 anos. Eu costumo dizer que é um desafio, né? Porque a faixa etária hoje do Bold, né? Que é o Eleve Livre, ela vai dos 18 aos 29 anos. Então é aquela luta diferente, né? O de 18 ali com algumas lutas, o de 29, né? O de 18 ali falando que tem, né? Ou a menina, né, de 18, brigando, tem muita gente ali, né? Disputa, né? Relacional e coisa do tipo. E o de 29... Tem gente que quando começa a namorar desencalha uma fila. Exatamente. E às vezes até abaixa a frequência do culto, porque tinha gente vindo com aquela expectativa, Exatamente. Né? E o de 29 orando porque não está acontecendo nada na vida dele, né? Então, tem esse desafio, mas é muito precioso, né? Eu gosto muito disso, porque eu vi realmente jovens chegando aqui detonados, né? Hoje eu não consigo, né? Não estou aqui fisicamente, mas acompanho, né? Através da rede social, por exemplo, às vezes um casamento, um jovem que chegou quebrado aqui hoje casando, o outro tendo um filho já, né? Segurando o filho, recebo uma mensagem, né? Ó, pastor, isso aqui é meu filho, mas lembra quando eu cheguei? Que eu cheguei aí, ruim, agora eu sou pai, agora eu sou... Então, assim, é precioso demais você conseguir liderar essa faixa etária, né? Você conseguir ver o crescimento. Lógico, é duro, né? Não sei se vocês já viram aquele meme, né? Um senhor de idade assim, falou assim, tá tranquilo liderar a juventude, né? Mas eu com 19 anos falando, né? Tá tranquilo liderar a juventude. Mas é precioso você conseguir ver o crescimento. Vale a pena liderar a juventude. E assim, não deve acontecer nunca, né? Mas quando, se por um acaso aconteceu, né? O cara tá namorando, a menina ficou grávida, enviou um nude, sexo virtual, sei lá, aquelas... alguém que teve a queda na homossexualidade, sim, e alguém que teve a queda nas drogas, na violência, e aí você está liderando. Como que você lidou e lida com esse cuidado pastoral da nova geração? Acompanhar, acreditar, restaurar pessoas. Sim. Pecado é pecado, né? Eu aprendi com você algo interessante, né? E eu sempre faço isso, né? Vamos fazer aqui junto, gente. Vamos fazer igual o André. Pega as suas mãos aí. Pega as suas mãos. Abra as duas mãos aí para frente. Fecha uma mão. Deixa a outra aberta. Isso é do Marcos, né? Então eu estou pegando dele aqui, ok? Então, a mão que está fechada é a mão dos princípios e valores. Se eu errar, você me corrige, hein, Marcos? Afinal, isso é seu. Fecha. Essa aqui são a mão dos princípios e valores. Nós, como Igreja de Jesus, liderando jovens, nós nunca vamos abrir a nossa mão. Princípios e valores. Essa mão é a mão da contextualização. O Evangelho não é contextualizado, nós somos contextualizados. Então, quando eu estou falando sobre princípios e valores, a minha mão precisa estar fechada. Pecado e coisas do tipo. Agora, como eu... Pode desfazer sua mão aí. Agora, como eu vou fazer isso é importante. Nós, às vezes, nós temos essa
questão, né? Nós somos assim, né? A gente quer resolver. E a gente logo espera a justiça do leão, né? Vamos resolver, então a justiça do leão. Mas a palavra de Deus diz que quem está sentado no trono é o Cordeiro. Então todas as vezes que eu tenho que resolver uma situação dessa, eu não posso ir com a justiça do leão, é com a justiça do Cordeiro. E o Cordeiro de Deus se entregou pela igreja. Ou seja, eu vou pontuar o pecado, mas eu vou amar aquela pessoa que está passando aquele momento difícil. E valeu a pena? Tem casos de pessoas que deram certo, que você acreditou. Tô aqui na sua frente. Acho que todos nós, né? Mas me vieram vários rostos assim quando você estava falando. Vem, né? E é tão gratificante, né? Você vê alguém que você acreditou, que recebeu ali aquele amor que cobriu a multidão de pecados, que recebeu outras chances e hoje está frutificando de uma forma tão linda, abundante, poderosa no reino de Deus. Ontem mesmo, né? Eu sou emotivo, né? Já estou aqui com os olhos marejados aqui, né? Ontem mesmo recebi um recado de um cara, ele nem está mais na juventude, mas ele passou uma situação muito difícil com o filho. E ele mandou para mim mensagem assim ontem, ele não viu o filho há talvez 9 anos. Ele não viu o filho. Aí ele mandou mensagem para mim ontem assim, né? De voz. Mandou 5 minutos de mensagem. Falei, nossa, é resenha, né? Podcast. Coloquei na velocidade 2, você me perdoa, mas... Aí ele mandou para mim e falou para mim assim, cara, eu estou aqui para te mandar uma mensagem que valeu a pena o investimento que vocês fizeram na minha vida. Ontem eu reencontrei o meu filho. E a primeira coisa que o meu filho me disse é, eu te amo, pai. Né? Então... não foi na hora ali, né? Talvez nós, né, liderando a juventude, a gente amou, a gente nem viu, é o que o Andrei falou, né? É plantar um carvalho, né? É não ver na hora, mas é receber a notícia de que algo está dando certo. Então é continuar investindo na juventude. Então não desista, tá? Se você ficar muito impaciente com um jovem de 18, de 19, de 20, um adolescente lá que está dando muito trabalho, é só você parar um pouquinho, se lembrar de você com 18, com 17, sabe? Quantos estão me entendendo aqui? Faz sentido? Alguém teve paciência com você? Então é a nossa vez, amém? O Alan tem feito muita diferença, ele é um líder de uma nova geração, trazendo muita inovação dentro do contexto do Bold. Isso tem assim nos conduzido, e Deus tem colocado uma graça na liderança dele. E eu queria que ele falasse um pouquinho dessa questão, né? O Luizinho falou, a mão fechada, a palavra de Deus, as solas da doutrina, o evangelho, mas a mão aberta é se a gente vai estar no TikTok ou não, se a gente vai gravar podcast, se a gente vai fazer uma série e vai usar K-pop durante o louvor, ou vai ter, né? O que vai ser, se a célula vai ser no Zoom presencial, se vai ser na praça, se vai ser no Discord, ou na Twitch, ou aonde vai ser, isso é a mão aberta. E o Alan tem usado muito essa liberdade para alcançar o coração dos jovens com a mão que está fechada no Evangelho, na Palavra de Deus. Como é que tem sido, né, alguns cases que você pode contar, Alan, e algumas dicas para inovar no Ministério de Juventude? Muito bom. Eu acho que a inovação, ela parte de um princípio que ela é diferente da invenção. Eu vejo, às vezes, muitos líderes frustrados porque eles estão tentando inventar algo. E, às vezes, a inovação é simplesmente pegar algo que já existe e dar uma repaginada, dar uma ação prática para aquilo, né? Então, é muito você olhar para aquilo que você já tem, honrar aquilo que você já tem, né? E quando eu cheguei e comecei a liderar aqui no Eleve Bold, pensa só no legado que já existia dentro desse lugar aqui. Não só, né, pelos nossos pastores, mas pela igreja como um todo. Desde a igreja primitiva até os dias de hoje, existe um legado, né, que foi passando de herói da fé por herói da fé, até chegar na vez da nossa geração. Então, eu acredito que uma vez que você está honrando aquilo que você tem de melhor, né, dentro da sua família espiritual, da sua igreja, você consegue impulsionar ainda mais aquilo que já existe.
Então, essa inovação ela vai partir disso. Você primeiro reconhecer aquilo que você já tem, aquilo que Deus colocou na sua igreja, na sua juventude, e depois você pensar como que você conecta isso que já é tão bom com a sua geração, com as pessoas que estão ali, né, participando dessa igreja, desse programa, dessa juventude. E uma coisa também, é muito bom a gente estar conectado com aquilo que está à nossa volta. Né? Hoje eu brinco que eu sou pago para pastorear influencer, né? Hoje eu gerencio perto aí de 2.000 influencers, e são pessoas completamente diferentes, cada um com seu estilo, e de certa forma isso reflete também a nossa juventude. Então, são muitas tribos, pessoas diferentes que hoje criam comunidades, né, menores dentro da internet, ou até mesmo no ministério, e como que a gente vai abordar, né, essas pessoas, como que a gente vai considerar essas singularidades e criar programas de inovação dentro disso. Então, o que a gente tem feito aqui no Bold é considerar 5 bases ministeriais. Então, a gente pega, por exemplo, a base de adoração e a gente propõe um programa anual, onde toda semana você vai ter alguma coisa diferente acontecendo. Às vezes, um vai ter o objetivo de fazer a galera ter encontros mais profundos com Deus, outro vai ser mais ligado ao ensino, outro simplesmente é uma interação mesmo social, vamos fazer uma festa, algo assim. Então, eu acredito muito nesse poder dos nichos, né, das diferentes tribos que a gente tem, e a gente vai sempre trabalhando, potencializando isso, sem perder a unidade. Que no final do dia, o que é mais bonito da Igreja do Senhor é ver isso aqui, né, todo mundo reunido, todo junto, todo mundo na mesma sintonia, e isso eu acho que acaba sendo muito legal. Você criou alguns programas que eu queria que você falasse, assim, pelo menos rapidamente deles. Por exemplo, o Bible Sprint, o Hub Mentoring, o Open House, e o que significam esses programas, né? E quais foram os impactos que eles geraram? Muito legal. O Sprint, ele é um programa de estudo bíblico, né? Então, basicamente, a gente pegou aí um livro da Bíblia e durante 30 dias a gente deu o desafio da nossa juventude de fazer essa leitura coletiva. A cada semana a gente convidava um pastor, estudo online, um programa 100% online, né? E a cada semana a gente convidava um pastor para dar uma aula para a gente sobre aquilo que a gente estava lendo. E como todo sprint precisa ter um prêmio no final. Então a gente rodou essa igreja pedindo brinde, pedindo prêmio, pedindo desconto na livraria, e a gente fez um pacote mesmo de premiação para aqueles que completassem, né, esse sprint. Quando a gente lançou, foram mais de 250 pessoas que se inscreveram e completaram. E foi muito legal. Estudar a Bíblia, lendo juntos, se encontrando semanal para aqueles encontros de mentoria no que estavam lendo. E aí a gente fazia quiz durante a semana, inclusive pessoas de outras partes do Brasil. A gente está tendo que enviar um livro para Florianópolis, que um cara estava assistindo a gente online, quis participar, se engajou, se inspirou. Então, esse foi um programa super legal. Outro programa super legal foi o Open House, né, que é literalmente a gente dando boas-vindas para aquelas pessoas que estão chegando agora. Então, mais ou menos a cada 3 meses, a gente faz uma festa com DJ, né, com toda a nossa equipe, com comida de graça. E quem está chegando no Eleve, né, no Eleve Bold, nos últimos 3 meses, ele vai ter a oportunidade de se conectar com a gente. Né, a gente tem um tempo muito rápido de mostrar qual que é a nossa visão, né, o que está por trás disso tudo e como que ele pode se conectar. E ele já sai de lá com GDC, já sai de lá, né, com muita orientação daquilo que ele quer fazer e para onde ele deve seguir. Nossos líderes ficam lá disponíveis, então é muito legal. A gente teve vários casos de muita gente que está chegando pela igreja pela primeira vez. Né? Inclusive o professor de futebol do Levi, né, que é filho do pastor Marcos, ele tinha me mandado mensagem no Instagram na semana, fala, cara, eu quero conhecer Jesus. Eu falei, mano, tô aqui. A gente recebeu ele, no mesmo dia ele aceitou Jesus, eu já puxei ele para o Open House, ele já saiu para o Open House, do Open House para um rolê com o GDC dele. Então foi tudo instantâneo, assim, e ele está até hoje na nossa juventude. Então são programas que a gente mesmo abraça as pessoas, honra os diferentes momentos de vida e impulsiona aquilo que eles têm de melhor. É tão interessante, né, como uma ideia pode mudar muita coisa. Eu encontrava esse professor do Levi, às vezes ele era o meu instrutor da academia, agora ele se converteu, ele pega mais no meu pé para eu ir malhar, né? E aí, eu falava de Jesus para ele e tal, mas o que conectou ele com a igreja foi esse programa que tinha um nome, que tinha uma chamada. Você quer conhecer, você quer chegar, você está se sentindo sozinho, e tem uma família aqui para conectar você numa trilha de crescimento, uma família espiritual. Ele viu isso no Instagram, no anúncio, e apareceu na igreja sozinho. Isso foi em janeiro. Em fevereiro ele estava nas ruas, no Velos, falando de Jesus junto com a gente. Então você tem assim, uma ideia às vezes,
acontecendo em ação, pode mudar muita coisa. Tem um grande desafio hoje, que é a questão emocional, tá? Então eu queria colocar aí alguns dados, né? A geração Z, ela enfrentou 3 grandes problemas, tá? Então você tem aí, 62% afirma já ter passado por crise de ansiedade. Antigamente era fácil, né? Você falava 2 versículos bíblicos, tudo posso naquele que me fortalece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você fazia uma oração e falava, para de frescura e levanta dessa cama. Agora hoje, isso se tornou mais complexo, não é mais simples assim. Tem uma abordagem diferente. Você tem uma geração que mais se mata na história, você tem uma doença, você tem questão física, que envolve a saúde do todo, e não pode ser tratado mais de uma forma simplista. Coloca aí o próximo, o slide anterior, por favor, na verdade, que vai mostrar aí as 3 grandes crises globais da geração Z. Então, o cartão de boas-vindas para a geração Z é o ataque terrorista de 11 de setembro, de 2001. 2008, você vai ter aí a crise fiscal europeia e americana, que vai quebrar economicamente o mundo, e você vai ter também outro momento, e depois vem o Covid. E aí você tem 3 grandes crises que aumentam os desafios aí da saúde mental e emocional, e que também gera comportamentos diferentes na nova geração. E olha para você ver como isso, assim, a resposta da igreja, né? A geração mais ambiciosa, a geração que quer fazer 6 em 7, a geração que quer começar a sua startup, a geração que quer ter seu próprio negócio, é a geração que tem medo de ficar sozinha e não ter uma família no futuro. E a igreja é uma resposta, ela é um ambiente de família espiritual. E aí, olha, eu fiz uma pesquisa com mais de 200 pessoas que deixaram a igreja. Cada jovem pesquisou, conversou com 3 amigos que saíram da igreja. E aí, olha por que eles deixaram a igreja. Então, você vai ter 23% esfriamento espiritual, 19% problema de relacionamento, problema com pastores e líderes, 10,5%, se sente julgado e discriminado, 22,5%, crises de fé e não crê mais, tal, 11,9%. Então você vai ter que relacionamentos está ligado aí a pelo menos 50% do todo, e outras questões de uma era também acelerada e com muitos desafios também. Eu queria perguntar para a Keila, né? A Keila está todo dia, né? Nós estamos com 200 alunos praticamente morando na igreja, com seus desafios, onde nós também já entendemos o valor de cuidar emocionalmente deles, né? E como que você vê essa importância desse cuidado das emoções, o cuidado, a preocupação ali de prever e tratar mais profundamente, como que tem sido essa questão ali nas frentes do IC College? A gente tem sido bem intencional nesse cuidado, porque é exatamente isso que tu fala. O jovem, ele é apaixonado. Ele chega aqui com essa fome, né, de mudar o mundo. Mas ele precisa dessa estabilidade emocional, dessa caminhada, né, constante, firme com Jesus. E aí, às vezes, é isso. Ele vem bombardeado, né, de situações lá de fora. Então, a gente tem vivido dentro dos revivals, por exemplo, que é o quê? Que é um grupo menor, né, que é caminhar junto, um ambiente de 30 semanas, né, onde ele não vai se sentir julgado, mas ele pode abrir a sua situação, o seu medo, a sua crise de ansiedade. É crescente, né, o número de jovens que vêm falar para a gente, eu tive uma crise de ansiedade, né? Até um tempo atrás eu nunca tinha lidado com isso. E agora a gente começa a ver muitos jovens vivendo isso, né? Então, a gente vai conduzindo. E aí é bem importante, né, pastora, a gente saber que tem um lado espiritual, mas a gente também precisa de uma ajuda profissional muitas vezes, né? A gente se atentar para isso, precisa de um psicólogo, precisa entrar com um psiquiatra, porque nosso foco é ajudar essa pessoa e melhor, né? A mãe estava aqui com a gente, pastora Leila Paz, estava há um tempo atrás falando sobre maturidade, né? E aí a gente vê, é isso, o que nós queremos é levar o jovem à maturidade. Existem ambientes que são muito propícios para isso, e a própria maturidade vai levar ele o quê? Esse amadurecimento, esse deixar a ansiedade, né? Essa impulsividade. Mas ela fala assim, que a maturidade ela não evita o sofrimento, mas ela evita o sofrimento desnecessário.
né? Então, às vezes, tem aquele jovem que está sofrendo por algo que ele não precisava. É um medo, é uma ansiedade, é essa coisa de eu não sei o que o futuro está guardando, né? Então, nós temos visto muito isso. Eu acredito que a gente, como Ministério de Jovens, ambientes, né, que cuidam dos jovens, precisam mesmo ter esse círculo seguro para um jovem abrir o coração. Ele precisa ser, sim, ministrado no coração, mas ele também precisa ter a vivência prática de como que eu aplico tudo que eu recebi no meu dia a dia, né? Então, ok, agora chegou o medo diante de uma situação. Como é que eu trago aquilo que eu fui ministrado no meu coração para aplicar? Essa aplicação, a gente precisa ajudar, né? Essa geração ter essa segurança de que a Bíblia me guia mesmo. Então, assim, tem sido uma caminhada, é lindo, né? Assim como o Luizinho falou, os testemunhos são maravilhosos. Quando um jovem chega, eu tenho ouvido muitos, de um jovem que diz, eu venci o medo, e agora, aquilo que Deus colocou para mim como uma habilidade, como um dom, eu estou conseguindo usar isso para alcançar outros, porque eu não vivo mais o medo. Eu não estou mais deixando a ansiedade gerenciar meu coração, né? Sensacional. E, gente, assim, a oração, o poder de Deus, pode mudar qualquer realidade, amém? Amém. Deus, do nada, fez tudo. Então, por exemplo, eu conversei com o Davi. O Davi tem 13 anos, ele estava ministrando aqui, o filho do pastor Ian, com o time do profético. Encontrei ele lá em cima com um crachá, ele estava se sentindo assim, né? Um preletor da conferência. E aí eu falei, Davi, quantas curas? Ele falou, pastor, orando agora ali, 3 pessoas foram curadas. Aleluia. E aí, nós cremos que Deus cura. Eu posso te falar uma lista de coisas que Deus me curou. E assim, é realidade. Mas porque Deus cura a saúde física, eu falo para as pessoas nunca irem ao médico porque Deus vai curar? Alguém que está doente está em pecado? Por que quando a gente fala de saúde mental e emocional ainda é um grande tabu? Aí você fala, não precisa fazer terapia, não precisa, porque isso é falta de fé. Isso aí é porque você não crê em Deus o suficiente, porque você não lê a Bíblia o suficiente. Então nós temos que ter uma amplitude, um cuidado e uma atenção e sabe, trabalhar um todo. A Keila falou do revival. A gente tem o 30 semanas adaptado para a juventude, que o Luizinho liderou por 1 ano aqui também. E a gente tem o programa, o ciclo para jovem, para adolescente. Tem o Ministério Viva, que a gente tem ali a integração no college, para trabalhar a saúde física, emocional, espiritual, tudo integrado, trazendo todos os cristãos, conselheiros, profissionais de saúde, nutricionistas, todos para trabalhar o todo, porque não é só uma coisa. E nós temos que pensar no todo, gente. Por exemplo, o medo de futuro, tá? Os jovens adolescentes têm medo de futuro, ele tem medo de não se dar bem na carreira, ele gosta da menina, mas tem medo de pedir para casar e não dá conta, aí namora 10 anos, e aquela coisa toda. E eu costumo dizer o seguinte, se você não pensa, não tem um projeto para desafiar e levar os seus jovens a sonhar, o college é um projeto pensando no futuro dos jovens. Se você não tem um projeto para eles, até o traficante da cidade tem. Ou não é verdade? Outro dia um menino que se converteu falou para mim, eu vim e tal, o meu tio era do PCC, e ele falou para mim, eu tenho um projeto para você, você não vai ser nóia, você vai ser empreendedor, eu vou dar uma biqueira para você cuidar. Então assim, até o traficante do bairro tem um projeto para a nova geração. E eu pergunto para você, qual é o projeto que a sua igreja, o seu ministério de jovens, os seus aconselhamentos, a sua conversa com esse jovem adolescente você tem com relação ao futuro que ele pode ter, né? E olha só que interessante, né? A OMS, ela vai definir saúde não como apenas a ausência de doença. E ela vai trabalhar, isso é trabalhado até no quesito profissional, inclusive no Google, 7 esferas de saúde. E aí você vai ter esfera social, que vai trabalhar a necessidade de pertencimento, esfera espiritual. Então você tem vários fatores que vão determinar a saúde, não somente a física. E eu acho que esse cuidado ele passa também muito pela empatia, né? Por exemplo, quando eu tinha 18 anos e entrei na faculdade,
tudo aquilo era muito grande para mim. Hoje, já com 25, eu olho para trás e falo, pô, consegui passar por tudo isso. Mas eu não posso pegar aquele adolescente, aquela pessoa que está chegando na universidade e achar que aquela dor que ele está sentindo, aquele medo, não é válido. Porque talvez para mim possa ser algo que eu já superei, mas para aquela pessoa não. Então, eu acho que a gente precisa ter muito esse olhar do amor mesmo, de entender que, pera lá, se isso é uma dor, se isso é um problema, eu quero te ajudar. Mesmo que para mim não seja, mesmo que para mim seja um ponto forte. E assim eu acredito que a gente consiga cuidar de uma maneira muito mais saudável dos nossos jovens, se importando e oferecendo ferramentas que vão além apenas de só orar ou só ir no médico. São muitas esferas, né, que vão determinar aquilo que é saudável. Às vezes o jovem vai estar precisando de uma mentoria financeira mesmo, como guardar dinheiro, como investir seu dinheiro. Às vezes ele vai precisar de um psicólogo, às vezes vai ser uma oração mesmo que ele vai chapar no chão lá. Então a gente tem muitas formas de cuidar, né, e valorizar isso é importante para essa geração. Sensacional. Eu vou indicar aqui alguns livros. Esse livro do pastor Steven Furtick. Esse livro nasceu praticamente numa experiência, num tempo diferente, mas que foi como se fosse um cancelamento virtual que ele sofreu. Um dos maiores teólogos americanos fala que ele era um desqualificado. E ele fala como isso foi uma bomba na cabeça dele quando ele estava saindo para pregar. E ele, um pastor jovem, sofreu com essa bomba na cabeça dele. E ele então fala de um mundo de comparação. Um mundo onde tudo que você faz está nas redes sociais. Um mundo onde tudo é muito rápido, tudo é muito complexo. E ele constrói aqui uma mensagem a partir da experiência dele, da história de Jacó. E nós trabalhamos profundamente esse livro aqui nos nossos GDCs, uma temporada, e também em séries de mensagens com a juventude. Foi muito importante para cuidar das emoções em um mundo de comparações, tá? O livro Enraizado. Esse livro me marcou profundamente, marcou a história da nossa juventude. Um cara que liderou os jovens na Bethel por 18 anos, que criou o Ministério Jesus Culture, e ele fala dos seus processos, né, de construção, de aperfeiçoamento, de ser tratado, aonde Deus o formou na profundidade, como gerar uma geração enraizada na palavra, na igreja, com Deus e assim por diante. Esse livro aqui é um best-seller. O Ben Liebig é um best-seller e é uma excelente ferramenta para você trabalhar na juventude também. O livro Ministério com Jovens, que já está atualizado para a geração Z e práticas que nasceram na pandemia. Então, se a gente fosse falar das práticas ministeriais da juventude, a gente falaria aqui por muito tempo. Mas aqui você vai ter assim, todos os princípios, todos os programas. Quem é pastor sênior? Levanta a mão aí. Pode comprar e levar para o seu líder de jovens que eu falo para ele te honrar, tá? Então você vai ter um retorno muito importante nesse livro. E quem é líder de jovens aqui, pode levantar a mão. Pode comprar e levar para o seu pastor, que eu escrevi um capítulo para o seu pastor também, falando para ele acreditar no que você está fazendo na igreja. Então, aqui nós tratamos o assunto como um todo, e tem sido muito legal receber os testemunhos. A gente fez poucos livros quando fez, porque era muito específico, mas hoje são mais de 20 mil livros distribuídos para Avental Brasil, porque Deus está levantando uma nova geração de líderes nessa nação, amém? E aqui tem um manual completo, tá? Que é o livro Igreja Família, onde tudo entra aqui, não só jovens, mas crianças, o discipulado, a saúde integral da igreja, Igreja Família, pastor Carlito Paz. Uma questão muito importante também, a gente já indo para o final, é você trabalhar com causas, tá? Porque assim, sabe qual que é o segundo maior sonho da geração Z? Segundo maior sonho, trabalhar com alguma causa. Não é ficar rico, não é ter casa ou casar, entendeu? Eles querem ter uma chance de mudar o mundo. Naquele slide que eu passei, falando das crises globais, tem uma frase de alguém da geração Z: porque na minha vez de ser adulto o mundo está acabando. Essa é uma frase, né, um pensamento comum. Então, o envolvimento com causas vem dessa percepção de que tudo está caindo, a gente precisa mudar realidades. E nessa percepção nós criamos um movimento para você levar a nova geração da igreja, para fazer a diferença, fazendo atos de bondade na sociedade, falando de Jesus e fazendo movimentos que ganham seus amigos também para Jesus, e muito sensível ao que acontece na sociedade. Queria passar o vídeo do Velos
para você ver o que aconteceu na nossa última edição. O seu ministério de jovens, a sua igreja pode ser parte desse movimento, e nós damos todos os recursos para você fazer esses 5 dias de ação, visando a implementação de uma cultura ali estabelecida na igreja, pensando em mobilizar a nova geração para fazer a diferença na sociedade. Ele foi, Ele nos deixou com a sua autoridade, com o seu poder, o poder que tirou Jesus Cristo dentre os mortos, atua em nós, e Ele disse, esse é um poder para testemunhar. Eu vou, o meu compromisso é por Ele. E sobre eles fazerem a diferença, nós mapeamos todos os locais na cidade onde nós sabíamos que aconteceu suicídio. E nós fomos lá orar nesses locais. Nós visitamos hospitais com 600 kits de alimentação e oração pelos enfermos. Nós fomos no parque da cidade e falamos de Jesus para milhares de pessoas, onde um adolescente tinha se matado lá 1 mês atrás. E nós fomos falar sobre vida, sobre amor, sobre esperança. Entramos nas maternidades públicas com casais, acolhendo famílias e pais novos ali, de bebês que eram recém-nascidos, e foi isso aí o resultado que aconteceu, e nós acreditamos que podemos fazer a diferença com eles. O Ministério com Diferença para a Nova Geração não é para eles, é com eles. Eles não estão interessados em ficar sentado assistindo o que você está fazendo. Eles querem se mover com você e mudar realidades com você. E eu quero declarar aqui sobre a sua vida, talvez você tenha lutado com a nova geração dentro da sua própria casa, talvez no ministério, na igreja. Eu quero declarar aqui o que a palavra diz, né? Que o evangelho funciona poderosamente em qualquer geração. Deus não está acuado, Ele tem resposta, e você vai viver um avivamento na nova geração da sua igreja, em nome de Jesus, amém? Eu queria agradecer aqui o Alan, obrigado Luizinho, obrigado Keila, obrigado Ebinho, obrigado por todas as contribuições de vocês. Queria que vocês aplaudissem, tá? Aqui os meus convidados desse painel, que Deus abençoe, amém?